Fala galera, mais um de cara pro Duque, sensacional. A gente vai evoluindo aí no mundo condominial e esse programa é apoiado pelo Grupo Liberdade. Precisa de segurança, limpeza, segurança eletrônica, portaria, Grupo Liberdade. W2A, essa camiseta linda aqui, ó, também uniforme, sob medida. Focus Mídia, subiu no elevador, precisa de informação, Focus Mídia, equipamento bonito, elegante, funcional e com muita informação. E falando em elevador, Efrata, precisa estar com o elevador em dia, manutenção em dia, é muito importante, gente, segurança. E fechando com bela limpeza, todo o material de limpeza para o seu condomínio, com estoque bem organizado e entrega rápida. E a gente vai... Eu tô muito feliz, sabe por quê? Vocês sabem que eu sou fã incondicional de síndicos e o mundo condominial. Isso eu vou falar, sempre. E aí eu tô com um amigo. Ô, Joey, você tá bom? Mais ótimo. Obrigado, meu amigo, estou honrado. Estando aqui hoje é uma realização de assim, porque a gente vê vários podcasts. É, vários, tem muitos bons aí. Muitos. E eu acho que é bom. Bom. Né? E eu falo, poxa, quando que eu vou poder um dia estar lá? E eu sempre tinha esse desejo. Que honra, meu amigo. Que honra, né? Então, eu acho que a gente conseguiu unir os desejos. Mas você falou uma coisa importante. É o tempo... Nem mais, nem menos. É o tempo. Menos, é o tempo certo. É o tempo certo. É o tempo certo. E puxando isso, Joey, o tempo certo. A gente fala muito de condomínio, óbvio, Sim. Né? É a nossa vida, né? É o que a gente faz. É o que a gente vive hoje e respira. Eu respiro. É. O condomínio realmente traz essa essência de a gente amar, levando em consideração desafios, levando em consideração um monte de situações, mas a gente gosta, né? Olha, eu vou falar para você como que eu virei síndico e por que eu diria que, para ilustrar um pouco disso que você falou, como que a gente gosta. Eu era subsíndico no meu prédio, eu sempre participei ou de conselho, ou eu acho que eu deixei de ir em poucas assembleias. Então, como morador, sempre participei. Morava em Curitiba, lá eu era um ano, era em condomínio de casa, eram 16 casas. Então, um ano eu era síndico, no outro eu era subsíndico. Era eu e assim, não tinha nem noção do que era ser síndico. Falou, tem que ter síndico, então um ano eu era síndico, era autogestão, a gente mesmo fazia o boleto, a gente mesmo cobrava, as contas eram mínimas possíveis. E aí eu vim para São Paulo e vim morar em prédio pela primeira vez na vida, porque eu nunca morei em prédio até então. E aí, a questão de uns 6 anos atrás, não mais, né? Porque entre ser subsíndico e síndico, completo agora 8 anos. Mas acho que no segundo mandato, o síndico falou, cara, o atual falou, vou desistir. Lá no comecinho da pandemia. Falou, vou desistir. Aí eu falei, não vai não, deixa que eu assumo. Assim, sem noção nenhuma. Nada. Eu, subsíndico, falei, você continua fazendo tudo que tem que fazer, assinar, fazer tudo, e eu vou para a operação, eu vou tocar. E nesse um ano, eu já tinha saído da indústria farmacêutica, eu já tinha aberto uma empresa de representação, e tocando em paralelo eu fazia as duas coisas. E aí um dia, conversando com a minha esposa, eu me vi muito mais empolgado, muito mais interessado, muito mais engajado no negócio do mundo condominial do que na farmacêutica, do que na representação. Exatamente. Foi puxando. Foi. E aí, falando disso que você falou de amar, né, e gostar, óbvio que nem todo mundo que exerce uma profissão ama aquela profissão. Ele acabou exercendo porque ou a família... Uma família de médico e falou, vai ser médico também. Uma família de advogado, vai ser advogado também. E tem as pessoas que acabam fazendo aquilo que gostam, né? E é óbvio que a gente tem que... Eu diria que ser síndico e não gostar de ser síndico, aí sim é pedir para parar uma hora num hospício. Esse é um pensamento. Porque é um grande desafio. É um grande desafio. Você ser síndico sem gostar de ser síndico, você vai sofrer muito. O seu corpo vai falar. Vai falar. E aí
Assim, com todas as dificuldades que a gente tem, a gente gostando, a gente sofre, porque o mundo condominial também não é só mar de rosa, né? Imagina quem não gosta querendo fazer isso. E você sabe que você fala uma coisa que é assim, porque é um estigma, né? Você fala assim, poxa, porque o culpado sempre é o síndico, porque ele que não deixa, porque ele que não fez, porque ele que não sei o que... Pera, alto lá, calma. Existe um colegiado, existe uma assembleia, ele faz a gestão e vocês decidem. Acho que é essa a separação. É isso que tem que... Na prática é isso que tem que acontecer. Deveria ser. Deveria Só que ser. lá atrás teve esse estigma muito forte. Então o pessoal fala assim, o síndico é sempre o vilão. Sim. Então o cara falava, ele queria mudar o trabalho dele, parecia que era uma situação de colocar gorar alguma coisa. Vai ser síndico. Não. É enaltecer, é o contrário. Pelo que você dedica da tua vida, você tem que ter equilíbrio emocional. Muito. Dedica a tua vida por um bem maior, né? Você abre mão de algumas coisas. Eu vou dar um exemplo. Por mais que o síndico seja bem organizado, tenha uma estrutura por detrás da empresa dele, ou ele sozinho, enfim, você não consegue se desligar do mundo condominial. Porque hoje, principalmente, alguns anos atrás, que não existia o celular, te ligava. Hoje, o WhatsApp. Então, as pessoas instantaneamente vão te cobrando. Então, eu diria que assim, a gente está vivendo um mundo de demandas imediatas. E quando você falou do síndico vilão, que todo mundo fala, o que aconteceu? Eu entendo que foi uma transformação que o mercado passou. Se a gente considerar 20, 30 anos atrás, a função do síndico era exercida por aquele morador ou que se aposentou, ou que tinha um pouco mais de tempo para estar no condomínio. É isso. E essa pessoa, que também não tinha tanto conhecimento... Porque não tinha no mercado... Não tinha no mercado... Tanta informação. Ela exercia a função meio que... porque, de fato, você coloca dentro de um condomínio pessoas que pensam diferente, creem em religiões diferentes, costumes diferentes, costumes diferentes, estilo familiar diferente. Então, se você não criar um regramento, cada um faz o que quer. Então, a estigma que o síndico lá atrás criou de vilão, daquele cara que era o Hitler, né? Aquela coisa. Isso vem mudando, né? Vem mudando. E eu falo, hoje você estava conversando com um condômino, no final do dia, o único que realmente responde e que corre risco de ir para a cadeia... É o síndico. É o síndico. Vai lá, assinou, é o síndico. Mas eu, apesar de falar assim, sou eu que respondo, é o meu CPF, é o meu patrimônio também... É o teu patrimônio que está lá. Eu digo, eu gosto de fazer uma gestão participativa. Porque eu não sou o dono, aonde eu não moro, um exemplo, eu não sou o dono, eu estou lá prestando um serviço. Então, eu tenho que entender a demanda dessa turma, saber como lidar. Por exemplo, hoje pela manhã eu fiquei conversando com um morador sobre um problema de conta de água, que de fato não era nem um valor absurdo. O que aconteceu? A empresa não fez a leitura, entre vários... Pulou um mês lá, sei lá. Na data correta, a gente teve que replicar o valor. No mês em que replicou, esse morador não estava no apartamento, estava fechado, e aí gerou todo um transtorno. Foi duplicado, porque a gente falou, vai ser duplicado esse mês, porque a gente não tem a leitura, e no próximo eu fiquei hoje 40 minutos conversando com ele, explicando, falando. E assim, se você não tiver gosto pelo que você faz, você atende o seu cliente, porque ele é meu cliente. Ele é teu cliente. Você atende o seu cliente mal, ou fala assim, não, resolve isso com a administradora. Ele recorreu a mim porque a administradora não conseguiu dar resposta. Ele recorreu a mim porque a empresa que faz a leitura também não conseguiu dar resposta. E eu tive que acalmar os ânimos, explicar, e no final ele entendeu. Eu falei, olha, se de fato eu pedi os relatórios, se de fato comprovar, e eu acredito que vai comprovar que não houve consumo, porque o senhor está falando que o senhor estava fora do país, inclusive, no próximo mês a gente
Vai bater, vai descontar. Então fica tranquilo. Então, assim... Mas, você tem que ter gosto por isso. Foi 40 minutos. 40 minutos. Para falar de uma questão da conta de conta. Certo? Certo. Aí você fala, 40 minutos de um processo que eu tenho que ter a obrigação de falar com ele. É respeitoso. E o que é pior, a administradora, ele mandou um e-mail, a administradora não respondeu ele em 7 dias. Aí que tá. E aí, quando respondeu, falou que o problema não era com eles, que o problema era com a empresa de... Jogou a responsabilidade para outro. Aí a outra foi lá e trouxe a informação. E também não resolveu. Não resolveu, mas trouxe a informação básica. É. E aí ele falou assim, e esse é o grande problema. Aí eu falo, e aí eu digo que é um drama no segmento condominial. A profissionalização chegou, mas ela não está em todas as áreas. Não. Ela não está permeando todo mundo. Nós estamos falando de administradora que, em tese, dentro do segmento, é a mais profissional e organizada. Você concorda? Tem que ser. Ele tem que ter processos, tem que ser. E aí a pessoa, quando me responde, ainda fala assim... Me responde não, respondeu... mas esse é um problema que não é nosso. Nós simplesmente pegamos a informação e colocamos. Sim, mas trata diferente. Aí eu escutei aquele áudio, né? Aí eu falei, fulana, eu entendo que o problema não foi gerado por você, mas o cliente seu perguntou para você, você levou uma semana para responder depois que eu entrei no circuito. É isso. Então, assim, a gente precisa de pessoas que gostem daquilo que faz para poder atender bem o cliente final. Aí senão, nós vamos sofrer. Chega numa assembleia, aí fala assim, não fez direito a administradora. Isso. Troca. Aí vem 200 pessoas da administradora tentar salvar um negócio que já foi instaurado. Por uma coisa pequenininha. Que pode... Aí começa, né? Aquele volume de coisa. E aí recai o quê? Mas você viu isso? Você estava acompanhando isso como síndico? Você sabia que ele não responde? Aí o negócio vira... Não, e é o que você falou um pouco antes. O problema, no final, sempre recai no colo do síndico. No colo do síndico. Aí eu falo assim, poxa, mas peraí. Pega aquilo como sua verdade e mostra que você está tendo vontade de fazer. É isso aí. Né? É que, vamos lá, eu vou dar a minha realidade, mas eu gosto de trabalhar com dados, informação, não gosto de trabalhar com achismo. Eu fiz questão de olhar algumas assembleias para trás, o número de participantes. Cada vez menos pessoas participam de assembleia. Isso é ruim. Porque a quantidade mínima ali responde e aprova pela maioria. Pela maioria. E aí a maioria vai nos grupos e começa... mas por que surgiu isso? Da onde que surgiu aquilo? E isso daqui? Você não estava na assembleia. Você não aprovou, você não participou, você não discutiu, você não discordou, porque é lá que é o lugar, não é no grupo de WhatsApp. Não, é lá. É lá que é o lugar. Lá que é lá que a decisão acontece. É lá que a decisão No grupo de WhatsApp você pode esbravejar, não adianta, já foi. Mas não resolve. Desce para uma assembleia, participa. E esse é um problema da sociedade, porque a gente não participa dos problemas do nosso condomínio, a gente não participa dos problemas das escolas dos nossos filhos. Não participa. A gente não participa dos CONSEG da vida, dos conselhos de segurança dos bairros. A gente não participa dos planos diretores quando a prefeitura abre consulta pública. E depois a gente vai e reclama. Então, eu tenho como base assim, para eu reclamar, eu preciso, no mínimo, ter participado. Se eu não participei, eu fico quieto. E eu vou ser voto vencido. Exatamente. Eu posso até discordar e vou ser voto vencido. Mas eu fui lá e dei minha opinião. Mas eu fui lá e dei opinião. Só que o problema é aí que você está falando, é muito engraçado, porque assim, e triste ao mesmo tempo. Porque é mais fácil eu apontar o teu erro sempre do que te sugerir alguma coisa. Sempre. Então, opa, peraí. Mas você já se colocou em algum momento no lugar dele como síndico? Porque quando tem lá a eleição, ninguém levanta a mão. Os moradores? Não querem. Não querem. Não querem.
Que é o patrimônio deles. Porque ele já sabe do tamanho do problema do tamanho que é. do negócio, É. da responsabilidade e tudo mais. Se ele já sabe disso e não vai, o mínimo que ele tem que fazer É respeitar. é respeitar e que o local de vida dele, ele possa opinar. É. Mas e aí, Joey, é muito e tá louco. tudo certo, Duque. Se o cara... Porque todo mundo tem os seus interesses. Vamos lá, nós estávamos conversando aqui antes que você gosta de moto, eu gosto de moto. É. Isso é um ponto de afinidade entre nós, Ponto. certo? Já cria empatia. Já cria empatia. Nós vamos ter assunto para conversar. Vão ter assunto para conversar. E isso nos condomínios acontece. As pessoas que têm filhos pequenos se encontram na brinquedoteca, nos fica aquele playgrounds, grupinho. Fica aquele grupo. Então eles começam a olhar o interesse deles. Boa. A turma que vai para academia, que gosta de atividade física, ele vai olhar para aquele ambiente que resolve isso para ele. A turma que frequenta a piscina, gosta de nadar, Vai lá. vai. A turma que gosta de festa, que é o salão de festa sempre bem arrumado, é natural, é parte da sociedade, porque é assim. A sociedade Vão é se assim. unindo, eles vão, É. os núcleos, né? Os núcleos. Os núcleos vão se unindo. O grande problema é quando eu acho que o meu interesse ele é maior do que o do outro. E por isso que existe assembleia, porque o que acontece? Eu vou para lá com o meu grupo com o interesse de reformar a academia e vai um outro grupo com o interesse de reformar a brinquedoteca. E lá a gente vai votar. Tem dinheiro para tudo? Se tiver, maravilha. Se não tiver, nós temos que escolher. Meu sogro morava num prédio e não tinha playground. Uhum. E o que aconteceu? Meu filho estava pequeno e os vizinhos tinha pouca criança. Meu filho e mais uns 3 ou 4. E eu não aguentava mais tomar multa. Porque... Bagunça, barulho, criança correndo. Criança correndo. Aí um dia teve uma assembleia, eu falei para o meu sogro, ó, posso ir com você? Apesar de não morar aqui, mas meu filho frequenta, é seu neto. Eu pedi licença lá na assembleia e falei assim, olha, eu entendo que é um condomínio que tem pouca criança, mas tem criança. Eu não estou advogando por causa própria, mas é por um bem maior, porque eu estou vendo que estão detonando o prédio. E teria um espaço para deixar a criança lá soltar a energia. Sim. Não vai porque não interessa, porque... Bom, moral da história. Dê a sugestão, mas não era o bem comum. Não é o que a comunidade queria. Aí eu peguei esses meninos que moravam lá, eu falei, ó, para de brincar aqui, agora vai brincar lá em casa. Porque pelo menos ninguém toma multa. E eu tirei eles dali e foi brincar no quintal da minha casa. É isso aí. Porque eu falei, primeiro respeito ao vizinho, a todo mundo, né? Mas olha que se alguém tivesse a sensibilidade e falou, poxa, peraí, hoje tem só essa meia dúzia de crianças, mas amanhã pode ter mais. Então vamos deixar preparado. E é natural as fases. As fases. Vou dar um exemplo. Eu tenho um filho de 27 e uma filha de 16. Eles já passaram da fase de brincar na brinquedoteca, certo? Certo. Então, hoje, eu como morador, eu já não olho para a brinquedoteca com o mesmo olhar de quem tem um filho pequeno. Mas você olha para a academia, por exemplo. Porque eu frequento. Porque você frequenta. Ou porque mais alguém da minha família frequenta. Então... Mas tem gente chegando com criança pequena. Com criança pequena. E você que vai olhar a academia. Exato, a brinquedoteca. É isso. Então, o trabalho do síndico é um equilibrar isso. Sensacional. Só que daí o que acontece? O grupo, vou dar um exemplo, o grupo da brinquedoteca, não, eu quero a brinquedoteca, nós vamos reformar, vamos fazer não sei o quê. Vai lá e traz um projeto de reforma que custa um absurdo. Isso vai ser por um período. Porque, de novo, essa criança vai crescer, que é natural, ele vai virar adolescente, daqui a pouco já não está mais nem frequentando os ambientes do prédio, e a vida vai tomar outros rumos. Só que você fez um investimento
eu sei que eu digo condomínio, condomínio. numa área, que daqui a pouco ela vai precisar de novo. Então, o mais legal disso tudo é buscar sempre o equilíbrio. E aquilo, assim, o condomínio não é uma empresa? É uma empresa. É gerido. É gerido como uma empresa. Como ele uma não empresa. é uma empresa jurídica, mas de fato. ele tem um viés de empresa. Isso, ele não tem que dar lucro. Sim. No final do mês, inclusive, tem várias convenções, que final do ano de um exercício, convenções que dizem, olha, se sobrou dinheiro, a Assembleia delibera sobre o uso dele. Ponto. Se vai para o fundo de reserva, se vai gastar, Uma se vai obra, fazer alguma coisa. Não é para dar lucro. Mas, ao mesmo tempo, você tem núcleos, vamos chamar esses núcleos de interesse, comissões de interesse, seja o nome que queira dar, que você precisa deixar o prédio ajustado. Tem as normativas e tem as obrigações legais. Você estava falando de brinquedoteca, eu conversei, acho que foi numa live, não lembro agora, que a síndica falou para mim assim, Duque, tinha uma brinquedoteca linda, mas só que com brinquedo de nenê, de criança. E a galerinha que estava lá já era adolescente, né? Sei lá, de 5 a 8 anos, 5 a 10 anos, enfim. Aquele brinquedo já não suportava mais. Eles não vai, né? Não então, atende mais aquela criança. Não atende mais aquele público. Teria que reformular, trocar. E foi uma discussão na Assembleia. Poxa, mas a brincadeira está lá. Gastamos dinheiro lá e foi feita e está lá, mas não está adequada ao público. Então, é um movimento constante, né? Vamos pensar no microcosmo, nós, família. Tá. Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Ponto. Não pensamos iguais. Não temos os mesmos desejos. Nós temos muita afinidades, muito propósito, mas hoje eu sento na mesa, eu tenho conversas com meus filhos que é embate mesmo, de pensamentos, dentro da família. Então, o microcosmo, tá? Dentro da família já não tem todo mundo concordando 100% com tudo, perfeito? Aí eu vou para um microcosmo um pouquinho maior. Abre um pouco a linha disso. Microcosmo não, vou para amplio o espaço. Esse espaço. Aí eu vou para o meu andar, porque eu convivo com outras pessoas no mesmo andar. Aí lá eu tenho uma família com bebezinho, tem uma família só de idosos, só o casal, e tem um solteiro. Sozinho. Ou casal novo. Você concorda que não são iguais? Não. Os interesses são diferentes? Os desejos. E os desejos? Aí já começa. A atitude é outra. É outra. E aí se amplifica isso para o prédio. Para as torres. A torre de um não tem o mesmo interesse da torre do outro. Justamente. E assim vai. Então, assim, a gente tem que entender que o fato de conviver em sociedade implica em regras. Mas a grande mágica, acho que é equalizar tudo isso. E equalizar tudo isso é um drama, porque é o que eu falei para... Vamos lá, pegar um prédio de 10 anos. 10 anos de vida. 10 anos de vida. 10 anos de vida, ele já passou pelo menos uns três tipos de pessoas morando ali. Sim. O casal que comprou quando o prédio foi entregue, comprou na planta para ser construído. Que teve ou filho. O solteiro que comprou pensando em casar. Todo. Ou o investidor que quer alugar, quer rentabilizar. Então você já começa desde o seu início com pessoas com propósitos diferentes para morar no mesmo ambiente. E aí, nesses 10 anos que transcorreram, essas coisas mudaram. Quem comprou pensando em casar já casou. Já teve um filho aqui no meio do caminho. Quem comprou casado já mudou com um filho, está com um segundo. Isso, justamente. O investidor, de repente, em 10 anos atrás não tinha essa questão de Airbnb, era mais o aluguel. Agora ele falou, não, eu não quero mais esse imóvel, eu vou investir em estúdios. Ponto. Então ele vende lá um imóvel de 2, 3 anos. Saiu de lá. Então as coisas mudaram em 10 anos. Então o que foi acordado como regimento interno lá no começo, em 5 anos está defasado, em 10 ele está totalmente defasado. E aí você tá achando... Meu ponto maravilhoso você tocou.
Como é que é essa dinâmica de mudar esse regimento? Então, seguindo a tua análise, eu tenho esse prédio de 10 anos. 0 ano, você acha que em 3 ou 4, em 5 anos já tem que fazer uma revisão desse regimento? No final do primeiro ano. No final do primeiro ano? No final do primeiro ano. Estou falando em 5, mas Não, é no 1. Ó, imagina hoje esses condomínios mistos. Tá. Que você tem lá loja, É. você tem lá estúdios, né? Os não residenciais, os não residenciais. E os residenciais. E residenciais de tamanhos variados. Isso. Tamanhos. Então imagina, na primeira assembleia de instalação, se definiram lá algumas coisas. Beleza. Algumas convenções trazem regimentos, parte do regimento micro-regimentos dentro da convenção. Tá. Começa aí o problema. Porque para mudar essa parte que está dentro da convenção, precisa de 2/3. E assembleia. E assembleia. Tá. Mas beleza. Então, primeiro ano, a turma empolgada, sentaram, fizeram o regimento. Eu estou falando para isso porque eu vivi num condomínio. Você viveu isso? Primeiro ano fizeram um regimento maravilhoso, 90 e tantos artigos, quase a Constituição nossa, de tão grande que é. Muito bom. Cara, em um ano, 1/3 do que eles colocaram já não estava mais valendo. E um detalhe, esse é um ponto que é onde a maioria erra. Fazem regimento com base nos desejos dos moradores e não buscar desejo equilibrado com ambiente comum. Não só o ambiente comum, mas as leis. As leis. Vou dar um exemplo. Na convenção está dizendo que horário de obra, e às vezes acontece, é das 9 às 17. Aí alguém lá fala, ó, vamos ampliar, porque o começo do prédio, vamos... Até as 20. 20. Vamos colocar até as 18. Até 18, sei lá. E às vezes passa. Porque eles não olharam a convenção, não tem o olhar jurídico que uma coisa... O que está aqui dentro da convenção, ele tem que ser cópia, ele tem que... Os artigos que estão aqui dentro, os temas discutidos aqui dentro da convenção, quando você faz o regimento, eles têm que vir para cá copiados. E aí você faz novos, porque o regimento ele é vivo, deveria de tempo em tempo ser renovado. E aí o que acontece? As pessoas pegam isso aqui, muda-se. Não olham mais aqui e começa a criar um monte de coisa aqui. E parte daquilo que saiu daqui foi alterado. E ninguém, às vezes, olha. E o negócio vai. Até que um dia chega alguém, um síndico, por exemplo, imagina que esse era um síndico morador, chega um profissional, ou um síndico morador com um olhar mais apurado. Ele fala, gente, isso aqui não está batendo lé com cré, está errado aqui. E aí ele fala, não, o que vale é o que está aqui. E ele começa a usar para fazer funcionar o que está aqui. Não, aí vai a comunidade... Não, mas aqui sempre foi desse jeito. Então, a gente tem que buscar um mecanismo, uma atitude. Uma atitude. Porque, assim, a nossa Constituição de 1988, eu não sei, mas eu não sou da área jurídica... Mas se a gente pegar o que deve ter tido de acréscimos de leis, de um monte de coisa... Um monte de artigos. E principalmente cada hora um político cria uma nova lei, imagina quantas não foram criadas depois. Mas o Jean, sim, ele fala que... Um dia eu estava num evento, ele perguntou para a galera, vocês sabem quantos artigos tem falando de condomínio? Sim. Aí ninguém respondeu... Falei, 28. É só 28. Do síndico é só 28. Eu ia chutar uns 30. Então, você bateu... Se não me engano, é 1.300 e... e pouco até... 1.300 e... Eu não vou lembrar os números agora. Mas é pouca coisa. É pouca coisa para falar de um universo gigantesco, que é o mundo do condomínio. E que mudou muito. Mudou muito. Desde quando... A última mudança no Código Civil... na área condominal foi em 2002. Para quem? 2002. Pô. Então, assim, a gente tem muitas coisas que de lá para cá é o que a gente estava falando. E tentando trabalhar, impondo o negócio e fazer o negócio acontecer.
E assim, Duque, tem umas coisas que eu falo que eu sou meio... não sei se eu sou utópico, tá? Nesse caso. Eu entendo que a sindicatura, em algum momento, ela vai unificar na verdade, hoje já é. Hoje já é. No que diz o Código Civil, a primeira figura é o síndico. A segunda é a administradora. Mas por questões de costume, de hábito, o síndico que era morador, ele transferia muita coisa para a administradora. E ela, hoje a administradora ela tem esse papel, mais latente, assim, exato. De agente. O que eu acho que num futuro isso vai ser uma figura só. Uma figura só. Ou as empresas vão se fundirem, empresa de sindicatura com empresa de... Mas tem síndico hoje já fazendo isso. Que faz já a administração. Eu fui numa palestra um tempo atrás e que falou da maior empresa de administradora de condomínios nos Estados Unidos. Tá. E lá, a palestra desse cara, ele comentou que mais de 50% nos Estados Unidos é autogestão. Tudo bem que lá o modelo é diferente. Não, mas o modelo é outro. Mas lá é autogestão. A figura do síndico, ela basicamente é a administrativa, de gestão. Não existe esses papéis um pouco separados. O condomínio, quando é pequeno, como eu te falei, lá em Curitiba, a gente mesmo emitia... E ponto. E na época a gente mesmo fazia o boleto nas impressoras. Acabou. Nas impressoras. Distribui para cada um ali. Botava na porta. Bota na porta e vida que segue. Vida que segue. E não tinha inadimplência. Não. Mas o mundo mudou. O mundo mudou. Tudo tem mudado e cada vez mais. Então, assim, eu entendo do que nós estamos num momento de transformação. E quando eu falo utópico, porque, assim, a população precisa participar. Porque não adianta deixar só na mão do síndico e não adianta deixar só na mão de conselho. Tem que participar. Mas tem que fazer essa população participar, chamando essa população de uma forma mais inteligente. Por que que existe ausência na Assembleia? Porque as pessoas falam, a gente vai lá e não decide nada. Esse é o tema. Esse é o tema. É o tema central. A gente vai lá e não decide nada, ou decide diferente. Ou decide diferente. Porque não explicou a coisa. Isso. Porque eu tô com esse podcast, eu atendo condomínio há 23, quase 24 anos. Graças a Deus. Eu adoro, sou fã demais. Eu amo isso, você acredita? Precisa amar para estar aqui. Precisa. Amo e venero, e enalteço. Falo mesmo. Um dia eu vou apanhar de morador, viu? Porque eu defendo o síndico, eu vou... Mas não tô nem aí, eu gosto. Aí eu tô com um podcast há 3 anos. A gente fala... Aí você falou, poxa, a gente tá em transformação. Mas até quando? Há 3 anos eu escuto, precisamos mudar, precisamos subir a régua, Sim. Precisamos ter isso. Será que até quando vai chegar no ponto de maturidade mesmo? Da tua opinião? Bom, eu vou falar para você o exemplo que eu tenho, que eu vivi, que foi a indústria farmacêutica. Tá. A indústria farmacêutica, há 40 anos atrás, o representante da indústria farmacêutica, ele vendia para a farmácia, ele cobrava a farmácia e, às vezes, ele entregava o produto para a farmácia. Entendi. O representante da indústria farmacêutica. Aí alguém lá na frente falou, olha, ao invés da gente fazer isso, por que a gente não vende para um cara e esse cara... Distribui. Um dealer. Distribuição é o nome. Distribuição é o nome. Aí, o que aconteceram? As farmácias eram do seu Jairzinho, do seu Joãozinho, do seu Huguinho. Isso aí. O tio Patinhas, né? Tomava injeção lá na farmácia do Souza. O que aconteceu? É isso aí. Vieram as redes. As redes... Engoliram. Começaram a engolir as pequenininhas. A pequenininha. Começou a primeira mudança da profissionalização. Então, vamos fazer
paralelo com o mundo condominial. Síndico morador. É a mesma coisa das farmácias de cada um. Você está falando, eu era da área de alimento. É a mesma coisa que aconteceu igualzinho. Com o mercado e o autosserviço. Então você vai entender o caminho, a trilha que eu vou tomar. Sim. Aí o que aconteceu? As redes de farmácia começaram a se profissionalizar. Então, por quê? Porque ela precisava ter poder de compra. Porque, volume, né? O que acontece aqui? Vamos pegar a sindicatura. O cara era morador. Tinha o desconto da taxa condominial. Certo? Mais nada. Esse era o primeiro chavão, né? Isso. Que era só o desconto da taxa condominial. Aí depois, vamos dar um dinheirinho aqui porque o cara passa mais tempo. Aí alguém criou lá um Prolabore pro cara. Isso. Mas ainda continuava morador. Tá. Aí o profissional, ele começou a entender mais de leis, porque ele foi lá, estudou, aprendeu ou na prática, começou a entender mais, e quando ele foi prestar o mesmo serviço, o que a população do condomínio falou? Pô, esse cara manja mais. Então, imagina, fazendo um paralelo da farmácia. Eu vou comprar lá na rede, porque lá na rede de farmácia eu tenho um desconto melhor, eu tenho um atendimento melhor, os funcionários são treinados para atender. A farmácia anterior era o quê? A proximidade. Ô, seu João, todo mundo ia no seu João, tá com dor de dente, vai no seu João, tá com não sei o quê, vai no seu João. As coisas foram mudando. O mundo condominial, ele está passando por isso. Que bacana você está falando. Ele está passando por isso. Só que o tempo do mundo condominial de transformação, ele vai levar mais tempo. Por quê? Porque tem mais gente para tem mais gente para se profissionalizar. Tem mais gente, é isso. E olha aqui, você acha que adianta o síndico profissionalizar se ele ainda contrata o seu Joãozinho para fazer o serviço de encanamento e ele paga para ele o RPA? Então, um recibo. Um recibo. Mas eu posso completar esse Claro. molho? Não adianta só o síndico se profissionalizar se o conselho não é profissional. Aí você vai... Vou entrar nesse assunto. Vou entrar desculpa eu chegar nisso aí. Perfeito. Mas vamos voltar lá no encanador. Aí o que acontece? À medida que você profissionaliza o ecossistema, porque nós estamos aqui num peneirão, tá todo mundo aqui. A hora que a gente peneirar bem isso... E aí isso, começa. E ficar a empresa de segurança profissionalizada, séria. A empresa de elevador, séria. A empresa de bombas, séria. O prestador de serviço, seu Joãozinho, abriu uma empresa... Emite nota. E começa a emitir nota. Boa. Sério. Ele continua no condomínio lá trabalhando. Cara é bom. Mas o cara é bom. Mas está emitindo nota. Está emitindo nota. O que eu sempre falo, a hora que todo mundo entrar em conformidade, todo mundo se profissionalizar, a régua subiu. Aí já mostra valor e não preço. Exato. Você já começa a impor valor. Isso. Por que o cara vai numa farmácia de rede, ao invés de ir na farmácia da esquina, comprar um medicamento? Porque lá ele vê o valor. Porque o medicamento ele é tabelado. Alguns medicamentos são tabelados. Se ele comprar um produto que não é tabelado numa farmácia da esquina e na outra, vai ter diferença de preço. Mas a grande maior parte dos medicamentos é tabelado. O que faz ele ir lá? O cara chega lá, tem estacionamento. O cara chega lá, tem um ar-condicionado. Na farmácia do seu Zezinho não estava lá. Chega lá, não é mais autoclave, nem existe mais, né? Lembra da seringa de vidro? Mas o atendimento está ali, ele tem uma... Como é o poder de compra, ele tem um mix de produto mais... O que o dono da farmácia pensou? Pô, se o cara vem aqui, ele passa 7 minutos, era assim atrás, hoje deve ser mais. O cara passa 7 minutos entre a entrada e dentro, ele vai passar aqui na prateleira, ele vai ver um chocolate, ele vai ver uma fralda, ele vai ver um não sei o quê. Hoje, dependendo do lugar do Brasil, ele vê até comida de cachorro. Vê tudo, tem tudo. Então, o condomínio, de um modo geral, o que você está vendo hoje dentro do condomínio? Mercadinho. Já tem negócio pet para vender. Para vender. Você está vendo... Fachada ativa. Fachada ativa.
Então, assim... Feira dentro do condomínio. Ou alguns ambientes, não necessariamente a feira, mas vamos trazer fruta, verdura e pastel. Pastel, sei lá, em algum momento da semana. Da semana. Então você começa a ver tudo isso mudando. E aí vem esse ponto que você falou. E aí eu vou falar especificamente aonde eu moro. Até o dia 15 sou síndico, eu estou renunciando, já estão sabendo. E eles querem trazer, depois de 16 anos, síndico profissional. Tá. E na Assembleia eu falei, perfeito. Tudo bem. E acho que é o caminho. Eu falei, vou falar em causa própria. Tá. Lá eu não quero ser síndico. Tá. Eu fui síndico morador. Hoje eu não atendo mais os desejos deles. Abro espaço para um profissional. Mas eu não quero ser profissional lá. E tudo bem. Só que eu falei para eles na Assembleia, eu falei, vocês querem profissionalizar um lado e vocês não profissionalizam o outro lado. Vocês querem fazer conversinha para trazer o cara que você conheceu, e o cara pode ser bom, ou é bom, mas você não quer profissionalizar. Você traz um cara para dentro do seu condomínio, que vai administrar a sua casa, o dinheiro que todos nós colocamos ali. Você tem que ser um processo profissional. Você tem que fazer aqui uma comissão de moradores. Fiscal, tudo. Tudo. Então, assim, os condomínios que fazem as comissões que existem, lembrando que comissão é apenas consultiva, ela não tem poder nenhum, mas ela está participando. Mas é consultiva. Consultiva. Apoiadora. Apoiadora. Ela vai dar embasamento para aquele grupo, o grupo do lazer. Até para a oposição. Exato, porque daí o que acontece? Ela vem, traz as demandas daquela turma do lazer. Isso. Traz a demanda da turma da piscina. Da piscina, da academia. E junta aqui. Junta aqui, conversa com o conselho e discute. Você foi ouvido. Na Assembleia é decisão. Lá pode ser que a sua demanda não seja atendida. Tudo bem. E a demanda do outro foi. Só que ela foi colocada em pauta. E aí você falou uma coisa. Esse outro lado, conselho profissionalizado, eu não acho, e aí fazendo um paralelo com empresas, porque as empresas hoje, as grandes corporações, elas têm um conselho que é à parte, ele não é funcionário do... Ele é separado. Ele é pago... É consultivo. É pago para exercer aquela função. Eu acho que num futuro mais distante pode acontecer. Eu acho que seria válido. Mas acho que hoje ainda não é o momento. Porque a gente precisa... Construir esse daqui. Isso. Porque o cara fala assim, vamos... Eu já vi na AGI, em uma AGI. Vamos eleger o síndico. Tá, agora elege o subsíndico. Que, por um fator, não sei qual é, esse nome subsíndico sumiu do dicionário, né? Sim. Eu não sei. Bom, enfim, na verdade, porque o profissional ele é muito completo. E aí ele não precisa da figura, teoricamente. Né? Teoricamente não. E outra, a maioria das convenções, e o próprio Código Civil diz que a função do síndico é exercer quando o síndico não está presente. Sim. Então, em tese, justamente. Em tese, se ele está presente, ele não precisa. Não tem. Não tem. E aí, agora vamos eleger o conselho, certo? Aí quem que se candidata? Aí começa. Eu vi uma vez, os caras... o senhor, por gentileza, vem aqui. Se apresenta, né? Mas o cara falava muito bem. Mas o cara tinha um lobby. Não, porque... E a primeira frase era assim, não, gente, nós compramos um apartamento, a gente tem que cuidar do que é nosso. É aquela frase, parece clichê, né? Que a gente... Eu vou olhar tudo, eu vou fazer tudo. E eu gravei aquilo, porque eu estava com a a gente ia prestar o serviço de segurança. Aí eu falei, beleza, né? Então, bacana, né? Vai ajudar a gente. Chamava para fazer alguma reunião para falar de segurança, ele nunca estava. Fazendo isso aqui, ele nunca estava. Então, quer dizer, ele vendeu muito bem o cenário na hora lá da coisa, mas ele tomou lugar de alguém que poderia estar ajudando. Duque, você falou uma coisa lá atrás, e aí falando da profissionalização do síndico, eu tenho aqui um ponto, eu acho que para exercer qualquer função,
qualquer função, Sim. ou você tem que ter muita experiência naquela função, ou você tem que ter tido um preparo educado, treinado, estudado. Ou você aprendeu na prática, Sim. muito tempo, Sim. ou você foi lá e se formou, por exemplo, dá para ser médico qualquer um? Não. Não, tem que Dá para ser advogado qualquer um? Não. Não. E por que síndico pode ser qualquer um? Então, justamente. Hoje é. Hoje pode ser. E tem E que aí, preparar. fazendo um paralelo com o cargo político, porque o síndico também é um cargo político, Sim. fazendo um paralelo, não existe nenhuma especificação. O cara pode até não saber. pré-requisito. O cara pode até saber não ler e pode virar síndico. Aí que tá. Aí, vamos Porque lá. não existe uma coisa que diz para ser síndico precisa disso. E eu não estou aqui advogando em causa de que tem que ser a profissão A, B ou C. Não. Muito pelo contrário. A gente precisava era ter... Um norte, um processo. Vamos criar Não, uma... vamos nós dois aqui, ó. Você da indústria de farmacêutica ou de alimento, que eu fui muitos anos. Então tem lá um presidente, um CEO, um diretor comercial. Aí fala assim, beleza. Você vai ser comercial, você vai ser um diretor comercial. Você vai cuidar de gente aqui. Você precisa ter uma qualificação. No mínimo. Não adianta falar assim, vem cá você aí. Assume lá. É isso aí. Por uma responsabilidade tão gigantesca. Não dá. No passado isso existia, a gente sabe disso. Não, sim, porque tinha o indicado ali, sei lá. Mudou as coisas. Mudou as coisas. E no mundo condominial é a mesma coisa. Só que o Precisa mundo mudar. condominial não levou. Não. Mas aí eu falo para você, Edu, que é aquilo que eu disse. Por que você falou? Você disse que há 3 anos você vem escutando no podcast. Está em transformação. Ele está em transformação, mas é que assim, a sociedade só dá saltos de mudança quando tem todo mundo tem o mesmo interesse. Vamos dar um exemplo. Todo mundo está falando de IA agora. A IA já existe há algum tempo. Certo? Computador, quando veio o pessoal... 2006. Quando veio o pessoal para a mesa de das pessoas, ele transformou. Mas o computador existia desde a época da guerra, da Segunda Guerra. Aí há a mesma coisa. Então, assim, no nosso universo, para acontecer esses saltos... Tem que ter a massa, né? Tem que ter a massa envolvida. Então, assim... Hoje, a maioria ainda é síndico morador. A maioria, né? A maioria ainda é síndico morador. A gente está em transformação. Talvez São Paulo, por ser um polo. Um diferencial. Diferencial. Em tudo, né? Não é só no segmento. Aqui é a maior concentração de prédio. Mas por que, desculpa te cortar, mas por que o síndico morador não vai no evento que o síndico está lá? O síndico profissional está lá. Por quê? Por que ele não aproveita essa... Então, porque é feito de sábado, é feito à noite. Não dá para falar, não, eu trabalho e eu não consigo ir lá. Salvo alguns eventos que são durante o dia. Acho que uma grande parte é final de semana, né? Tem 2 dias e tal. E você sabe que usando esse seu exemplo, teve alguns insights que eu tive para fazer eu mudar a minha carreira. Tá. Um deles foi evento de síndico morador. Chegou um momento, como síndico morador, que eu falei, eu não sei, o que eu sei me trouxe até aqui. Eu preciso de conhecimento. Eu preciso buscar mais. Aí, óbvio, com a internet, e de cada um, eu entrei para não sei o que, evento. Aí eu fui num evento, como morador e ainda com a minha outra então você tá... Então, legal, esse é um exemplo que você está falando. Eu fui você como morador. Aí lá como morador, eu te falei, eu gosto de dados, eu vim da indústria farmacêutica, aprendi dentro, é o meu know-how, é o meu expertise. Aí o cara começou a falar de dados. Aí você, opa. Ele falou assim, aqui o mundo condominial não tem 10% de profissionalização. Aqui o mundo condominial é não sei o quê. O tamanho desse mercado é de não sei quantos bi. Eu falei... Peraí. Tem coisa aí, né? Dá para navegar. Falei, infelizmente a gente vive isso, o mercado de trabalho tem a questão do etarismo. Sim. Chega uma fase que o cara não consegue se recolocar
E eu achei interessante uma coisa na época. Eu vi, e aí me permita a brincadeira, Claro. os cabecinha branca, tanto cabecinha homem como mulher lá, nas mesas, olhando o evento. Aí você falou, pá, Aí eu falei, gente, tenho lenha para queimar aí. tenho lenha para queimar aqui. E aí foram 2 eventos que eu participei como morador que fizeram eu enxergar o mercado como uma oportunidade. E transformou para o profissional. Exato. Porque, na minha opinião, eu falei esses dias, síndico profissional é aquele que está dedicado, ele dedicou a vida dele para aquilo. Síndico é síndico. Não importa se ele Certo. é morador, Morador ou orgânico. externo. Ou Vamos externo. chamar O externo. A questão, só o que difere é que o síndico morador, ele está lá na jornada de trabalho dele e quando ele chega, ele vai executar as coisas do condomínio. Isso. As atribuições são as mesmas, as É o exigências tempo são... vago dele É destinado o tempo ao condomínio. que é a diferença. O tempo do profissional é que ele dedicou a vida dele para aquilo lá. Exato. Por isso você consegue ter 1, 2, 3, 4, 10 condomínios. Ponto. E olha que interessante o que você está falando. Quando os moradores que me chamaram para conversar, para poder entender, alguns deles falam onde eu moro. Só pra você ter Sim, sim. Falaram assim, você não passa mais tempo aqui no prédio. Aí eu falei, claro, eu tenho uma função fora como qualquer outro morador tem. Isso, justamente. Mas você antes, eu falei, sim. Falei, lá fora me pagam. Aí um até não gostou, mas você tá... Eu falei, não, eu só estou dizendo para você o seguinte, como qualquer outro morador que tenha qualquer outra função, como exercendo a função de síndico aqui, é o meu tempo que eu tenho. Eu não tenho mais do que isso. Se o que eu tenho hoje não atende à necessidade do prédio, eu estou saindo. E aí, falando aquilo que eu te disse, porque também, às vezes, eu não quis usar o jogo político, porque eu não estou fazendo nenhuma má gestão, eu não estou fazendo nenhuma ingerência. Não estou fazendo nada de errado. Eu poderia bater o pé e falar, vai ficar até o fim do meu mandato. E ponto. E ponto final. Mas eu percebi, eu falei, não, primeiro porque eu também preciso dar mais atenção para os meus clientes, não que eles não fossem, mas para os meus clientes. E não criar um evento, uma situação dentro onde você mora, desagradável. E aí eu falei para eles, gente, eu não quero fazer o que o antigo síndico fez aqui, que a gente por 3 vezes tentou tirar ele trazia 500 procurações, aquela coisa fazia toda. aquelas... Falei, eu não quero fazer nada disso. Simplesmente vou ajudar vocês na transição. Ponto. Vou ser morador. E vou continuar exercendo o meu papel que eu sempre exerci. Vim na Assembleia, dar minha opinião, alguns votos vencidos, alguns votos foram a favor de alguma coisa que ganhou e outros perdi, Sim. porque faz parte. E aí, por que eu fiz isso? Para não criar dentro do prédio o nós contra eles. Porque tem uma parcela que sempre apoia e tem uma parcela que não apoia. E a hora que você põe esse grupo em choque, o prédio perde. O prédio perde. É a posição e a situação. A oposição ela é bem-vinda. Quando é oposição do bem. Porque ele norteia o que a gente está fazendo de certo ou errado. Exato. O problema é quando tem fofoca e quando tem aquele negócio de colocar gasolina na fogueira lá. Porque, e ele nem sabe o que está rolando. Não. E está falando, tá vendo lá o que está acontecendo? Sabe o que é interessante? Porque a causa pessoal, ela vira um problema que o cara precisa de a plateia. Vamos dar um exemplo. Eu adverti um morador. Tá. Por alguma razão. Sim. Adverti o morador. Aí esse morador não gostou. Aí ele vai no grupo e começa a procurar coisas do síndico para poder falar, o síndico não está fazendo, para está errado, para não sei o quê. O que ele errou. O que ele errou. Ninguém é perfeito, ninguém acerta 100%, e se todo mundo for procurar alguma coisa, vai achar, porque não tem condomínio 100% perfeito. Nada é perfeito. É uma construção. É uma construção. Então, o grande problema é que o problema individual reverbera na comunidade. É isso. E aí, às vezes, o que acontece? Você vai lá...
Eu fui num condomínio quando eu me lancei síndico profissional. Eu fui sozinho, eu não tinha equipe, ainda não existia a minha empresa Elite Síndico, eu não tinha os meus sócios, eu fui sozinho. Perdi, foram 9 candidatos. Eu perdi porque eu era sozinho. Me perguntaram, você é sozinho? Sou. Falei, sou. Se você ficar doente, fiquei. Não tenho o que fazer. Mas estou aqui, transparente, estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Estou sozinho. Perdi. Dali 7 meses, eu já estava com a equipe, chamaram de novo. Tá. 7 meses. 7 meses. Chamaram de novo. Dali mais alguns meses, chamaram de novo. Então, assim, você nota que o problema não são os síndicos. É a comunidade. É a comunidade. Então, você também tem que ter um pouco de bom senso, entender o histórico, para saber as empreitadas que você quer pegar. E às vezes você pode falar, não quero aqui. Exato. Mas vai conhecer o perfil. Isso. O problema é que eu vejo que talvez é um movimento de síndicos. Se eu virasse síndico hoje, por exemplo, eu ia falar assim, eu preciso do contrato. Aí eu abaixo a régua, baixo o preço. Aí eu pego o condomínio. Aí eu vejo que aquele preço não está dando conta, eu não estou dando conta da minha vida. Sim. Aí eu tenho que pegar o segundo, terceiro, e vai. Aí eu faço de tudo e aceito a pancada. Sem dúvida. Porque eu não posso perder aquele condomínio. É diferente. Você vira refém. Você vira refém. Então, a qualidade eu vou enxergar você, entender quem mora aqui e de que forma mora, se segue também o meu princípio. Exato. Porque, assim, oportunidade tem para todo mundo. É só você olhar esse mar de pedra que nós vivemos. Um monte. A diferença está assim, quais deles eu quero? Quais deles eu quero? Mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem e tem que abrir mão também de algumas coisas. Ou abrir mão também. Justamente. Fala assim, é isso. Eu peguei um condomínio que eu vi que não era o meu perfil. Nós assumimos o condomínio, a nossa empresa, no 1 ano de condomínio. Tinham passado 2 síndicos de implantado no condomínio novo. Tá. Nós finalizamos 1 ano. O segundo ano. Sim, sim. Nós não quisemos ser reeleito. A gente entendeu o condomínio, viu que não era o nosso perfil e falei, gente, vida que segue. Tudo bem. Abrimos mão, conversamos com o conselho, vocês fazem a seleção, vem outros, nós não... Vida que segue, porque eu entendo do que sapato apertado dá para usar, dá, mas dói. Dói. Cinta apertada dá para usar, dói, mas dói também. Dói. Né? Dói. Roupa apertada dá para usar, mas incomoda. O que incomoda tem que tirar. Tem que tirar. O que incomoda tem que tirar. E é você que tem que fazer isso. É você. Porque você que está... O incômodo está te trazendo um problema. E aí vai trazer um problema que esse incômodo vai virar uma doença. Que esse incômodo vai virar... A tua mente começa a ficar se sabotando, dizendo, eu tenho que fazer, mas está doendo, mas eu tenho que fazer. Aí começa a virar problema de saúde mental. Isso. E o outro grande lance que a gente estava falando no começo lá de... Tudo sobrecai sobre o síndico, tudo o síndico... É o vilão. É o vilão. Porque tem muitos síndicos que fazem mesmo isso. Ele vai para a Assembleia, como você falou aí, lá do exemplo. Ele vai para a Assembleia, ele promete coisas que ele não vai entregar. Não vai entregar. Só que ele falou o que a população quis escutar. E aí, aquela população falou, opa, ele vai... Só que ele depõe contra a categoria. Esse é o problema. Porque aí você vai chegar lá depois... você igual... Sabe aquela frase? Você faz igual... Você vai fazer igual aquele outro que fazia? Não é que faz igual. O que eles fazem é o seguinte. Tudo que eles sofreram com o síndico anterior... Eles vão ficar pegando no pé do atual, até que o atual comprove que ele não faz igual ao anterior. Mas até aí já foi um momento de desgaste. Você tem que se provar... A todo momento. A todo momento que você não é igual àquilo. Essa é a nossa vida de condomínio. Mas assim, por isso que eu falei, a gente estava no começo falando que você tem que gostar disso. Você tem que amar. Tem que amar, porque se você não gostar... Para suportar tudo isso? Tem que ter. Porque, vamos lá, tem profissões mais tranquilas? Lógico que tem. Tem profissões mais rentáveis? Lógico que tem. Tudo bem. E faz parte. Faz parte. Mas para você estar aqui e viver essa carga que a gente tem,
você tem que amar o negócio. Ah, tem que amar e tem que saber, tem que tem que gostar. E trouxe a gente, aproximou a gente. Sem dúvida. Aproximam pessoas. Aproximam empresas. A gente vê aí, e eu acho que, e aí voltando para aquele caminho que eu falei para você de trilhar, que a profissionalização vai acontecer, vai chegar algum momento que nós vamos ver pequenas empresas de sindicatura se unindo e fazendo grandes empresas de sindicatura. A gente não viu, não aconteceu isso com empresas de segurança? Sim. Não aconteceu isso com administradoras? Sim. Vai acontecer também. Vai acontecer também. Gostou, meu amigo? Mas demais. Demais. Demais da conta. Verdade? Muito. Muito feliz. O papo fluido. Foi é sala de estar, né? É. E eu quero que você deixe a tua mensagem, meu querido amigo. Então, eu como eu te falei, eu sou um pouco utópico para o mundo condominial. Pode ser que eu chegue a ver isso, né? Mas eu queria muito que o mundo condominial tivesse essa profissionalização em todos o ecossistema, porque eu acho que daí ficaria mais saudável. Porque hoje o que você escuta, infelizmente a gente vê acidentes acontecem dentro do condomínio, a gente vê feminicídio dentro de condomínio, a gente vê tudo que está na sociedade, a gente vê dentro de condomínio. A profissionalização vai diminuir isso? Não vai. Mas vai organizar. Mas vai organizar isso. Então, assim, eu diria que eu torço para um mundo condominial mais profissional. Sensacional. E que você possa fazer seu preço e as pessoas deem valor. Digno e justo. Digno e justo. E justo, Obrigado. Esse é o meu desejo. Sensacional, meu. Amei. Eu também. Estou junto de você. Galera, olha, vamos seguir com o mundo, subindo a régua, pensando alto, com profissionalismo, seriedade, como sempre tem, e que esse mundo condominial enxergue tudo isso, correto? Oh. Tamo junto. Me despeço do meu jeito. Abraço.